Então, bem-vindas. Estava aqui a dizer, antes da gravação, para escreverem a primeira palavra que vos vem à mente quando pensam ou ouvem a palavra Saturno, aqui no contexto do nosso desenvolvimento pessoal. A Margarida diz limitador, Nádia diz difícil, Margarida diz velho. Muito interessante, todas disseram uma coisa diferente. Mas sim, ok, boa. Então vamos a isto. Então, muito importante vocês largarem aquilo que pensam saber sobre um arquétipo, porque o Saturno é um arquétipo. Aquilo que vocês pensam saber sobre um nome neste caso, até um substantivo, e sobre quem vocês são. Neste momento, ou seja, para que consigam abrir a vossa mente e o vosso coração e que comecem a alinhar, eu acredito muito no alinhamento entre aquilo que nós pensamos e aquilo que nós sentimos, e começarem a ter este alinhamento e para as profecias que nós temos na nossa vida, seja através da astrologia, seja através daquilo que nós achamos que é a astrologia, seja através daquilo que nos foi sendo dito sobre o nosso feitio, a nossa personalidade, etc., largarmos as crenças limitadoras, largarmos a negatividade, largarmos lealdades inconscientes e que comecem a transformar tudo isto em força, em consciência e em propósito. Então, Saturno fala de raiz, não é? Saturno está associado a chakra raiz. Então, a nossa vida precisa e nunca será aquilo que poderia ser sem essa raiz e sem este arquétipo. Portanto, eu muitas vezes falo, e já dei muitas aulas sobre estes temas dos arquétipos uso muito os planetas, porque gosto muito, identifico-me, já estudei, como vocês sabem, estudei muito mitologia, ainda ontem estive aqui a rever, foi assim o primeiro livro que me veio à mão que tinha aqui em casa, tenho outros, e que vocês, pronto, se gostarem do tema, podem consultar, que é a grande história dos mitos gregos, do Stephen Fry, se bem que o melhor autor que vocês podem ler sobre mitologia chama-se Pierre Grimal, ou seja, mas ele é francês, que tem um dicionário de mitologia e tem alguns livros sobre mitologia também muito, muito bons. E, portanto, uso muito estes arquétipos e quando nós falamos de isto está a aparecer aqui, outra coisa que não interessa. Quando nós falamos de arquétipos na mentoria, por exemplo, e falamos de um arquétipo eterno, nomeadamente que é o arquétipo que rege o nosso ascendente, toda a gente aqui pensa que sabe qual é o seu ascendente, portanto saberá qual é o planeta que o rege. Nós falamos desse arquétipo eterno e chamamos eterno porque é o arquétipo que nós, forçosamente, se queremos fazer um desenvolvimento pessoal consciente, vamos ter que trabalhar ao longo da nossa vida, de formas diferentes, em cada ciclo de forma diferente, mas sempre vamos ter que trabalhar um aspecto daquele arquétipo. E depois falamos do arquétipo de cura. O arquétipo de cura é aquele arquétipo que, num determinado ciclo, nos vai ajudar a elevar a nossa consciência, a avançarmos mais nos nossos objetivos, e muitas vezes ele é definido pela própria pessoa. Não é? A própria pessoa, não sou eu que digo, olha, o teu arquétipo de cura é este. Muitas vezes a pessoa faz um pequeno estudo com a minha ajuda, da sua vida, a observação da sua vida, e consegue mais ou menos perceber, eu posso sugerir, mas a pessoa consegue perceber qual é que é o arquétipo que pode ajudá-la mais naquele momento. E o que é trabalhar um arquétipo ou deixar que o arquétipo nos ajude? É nós começarmos a estudá-lo, perceber o que é que ele significa, porque os arquétipos são fáceis de entender, porque eles estão ligados a questões da nossa vida cotidiana, do nosso comportamento, da sociedade, não é? Das áreas de vida, e não é difícil trabalhar um arquétipo, nós incorporarmos aspectos daquele arquétipo na nossa vida, nos nossos objetivos, nas nossas atitudes, mas nem sempre é fácil identificarmos como é que nós estamos a viver isso. E nós estamos sempre a viver um arquétipo. E podemos estar a viver um arquétipo completamente ao lado daquilo que é o nosso propósito de alma e o nosso propósito de evolução. Estou a ser clara até agora?
Isto para dizer o quê? Para dizer que o poder de Saturno é que Saturno é aquele arquétipo que, para mim, está na base de todo este trabalho, seja o trabalho do arquétipo eterno, seja o trabalho do arquétipo de cura, seja o que for que vocês estejam a trabalhar em terapia, em astrologia, em mentoria. Quem trabalhar o seu Saturno, ou quem trabalhar simplesmente Saturno pelo seu significado enquanto arquétipo, já está a dar uma base muito grande à sua vida. E eu acredito que nenhuma de nós ou nenhum de nós se pode dar ao luxo de não trabalhar este arquétipo na nossa vida ou de não ensinarmos aos nossos filhos, porque é o arquétipo que nos vai dar muita sustentação. Okay? Então aqui os objetivos de hoje. Conheceres melhor o Saturno de acordo com o teu mapa, para quem sabe, e para quem sabe onde é que tem o Saturno por signo e casa. E se não sabe, vai ver, não é? É calcular o seu mapa no astro.com, por exemplo, ou em algum software de astrologia. Seres mais consciente de como este arquétipo te pode ajudar, desmistificar e responsabilizar o teu caminho de forma sustentada e leve, e avançares na tua transformação e nos teus objetivos. Então, as lições de Saturno, e daí as palavras que escolheram, podem ser de facto duras, pesadas, e podem emanar aquela energia de o quê? Aquilo que vocês sentem na vossa vida, por exemplo, agora, e vamos mesmo ao momento presente, porque é muito fácil divagar e viajar e não irmos ao ponto. O que é que vocês, neste momento, evitam? O que é que vocês dizem assim? Eu preciso de fugir isto, ou isto dói-me tanto que mais vale nem olhar para isto, nem e desistir. Então, muitas vezes, isto nem está propriamente a ser espelhado, não está a ser espelhado no vosso mapa. Vocês não conseguem ver aquilo no vosso mapa. Pode acontecer isto, entendem? E há um processo que eu depois irei falar na mensagem final aqui da aula, que na psicossomática, que é um tema que eu tenho estudado muito no último ano e vou continuar a estudar, e que é a incorporação psíquica. Muitas vezes o que vocês estão a viver, o que vocês estão a sentir, os medos, as culpas, os bloqueios, nem tem a ver convosco. Tem a ver são ambientais, ou seja, tem a ver com quem está à vossa volta. Tem a ver com estarem próximo de alguém que não está a viver também o seu propósito, que não está bem, que não consegue perceber que está bem, e portanto vocês absorvem tudo isto e incorporam aquele padrão também. Por exemplo, imaginem uma pessoa que está a trabalhar no seu desenvolvimento pessoal e depois está com alguém, ou trabalha com pessoas, ou tem alguém que tem muita influência sobre nós, que é uma pessoa que não acredita, não vê futuro, que não acredita em espiritualidade, que não tem espiritualidade, que não tem objetivos, que não acredita em abundância, algumas das coisas que são importantes para o vosso propósito de alma, por exemplo. Vocês acham que conseguem, sem ir ao ponto, sem irem exatamente ali ao problema que está na vossa vida, no ambiente externo, vocês conseguem avançar na vossa vida? Desculpem dizer isto desta forma, mas é preciso ver. Porque muitas vezes eu estou a dizer, eu não vou fazer isto é tão difícil que mais vale desistir, porque são as mensagens que também estamos a receber de fora e estamos a permitir, porque a culpa não é dos outros, estamos a permitir essa influência. E isto, eu não estou a dizer que é o marido, ou que é o pai, ou que é, às vezes é o próprio terapeuta ou o próprio astrólogo que está a fazer este serviço maravilhoso na vossa vida. Tá? Então, é prosseguirmos de forma sustentada e livre de culpas e percebermos se estamos a vibrar enfrentar a dor que temos ou se estamos a vibrar no sofrimento, no culto do sofrimento, conseguirmos olhar para isto, olharmos para o problema, e aí está o segredo de usar o Saturno como força e não como barreira. Porque o que vos ensinaram que o Saturno é o senhor do karma e que é não sei o quê e tudo mais, nós precisamos perceber o que é que isso quer dizer. Certo? O que é que isto quer dizer? Quer dizer que é isto e acabou e não há nada a fazer? Isso está errado, isso é uma mensagem irresponsável, porque até no mais negro dos cenários, falando assim, por exemplo, de questões da nossa sociedade, até no mais negro dos cenários, que já aconteceu na nossa história, houve um caminho. Sempre existiram pessoas que olharam para as soluções. Certo? Então vamos ter sempre muito cuidado com esta. Quem é que tem, por exemplo, uma energia de Saturno que é negativa e que está ao nosso redor?
e que isso, não é, nos influencia, porque às vezes há pessoas que estão e que não nos influenciam e que nós já sabemos como é que é aquela pessoa e até reagimos ao contrário, não é? Pensamos, eu não posso ficar assim, eu não posso ir por este caminho. Isto está-me a espelhar uma coisa que eu podia entrar aqui num vórtice e não vou entrar. Pronto, mas obviamente vamos centrar-nos em nós. Então vamos ver assim, Saturno fala-nos de responsabilidade, para mim é o grande salvador do processo pessoal e espiritual. E quem não olhar para isto, bom, não sei, é a capacidade de construir em grande, é concretizar, é a liderança, que a liderança não tem sempre que ver, porque às vezes falamos, não é, que tem muito a ver com ser chefe. O que é ser chefe, não é? Hoje em dia as coisas estão muito diferentes. O que é liderar? É um bocadinho diferente. É visão a longo prazo e objetivos. É ambição. É ter uma boa relação com o património e com o dinheiro. Para cada pessoa isto será diferente. É realismo e cabeça fria em momentos-chave. Mas realismo não é deitar abaixo. Não é, pois isto é difícil, isto é uma vibração que existe, nós sabemos que existe em nós, existe nos outros, mas que se vocês incorporarem isto, porque o mundo está de uma maneira, porque não sei o quê, porque não há como resolver esta energia de Saturno na vossa vida. Entendem? Porque realismo é diferente de pessimismo. Eu sei, isso é muito óbvio. Será que é óbvio para as pessoas? Será que é óbvio para nós? Será que é assim tão óbvio? Não é? Culturalmente, por exemplo. Então Saturno também faz uma coisa interessantíssima, que é compreender o processo temporal da vida e dos projetos e das relações interpessoais. Eu gosto de dizer e gosto de pensar, e como ainda hoje disse a uma amiga, já são alguns anos a trabalhar com pessoas, portanto eu ouço, as pessoas podem contar uma história, mas eu consigo, o meu trabalho é perceber ou ajudar a pessoa a perceber o que é que está por trás dessa história, certo? Porque todos nós temos uma história, uma narrativa do que se passa na nossa vida, então o trabalho é desconstruir isso e perceber o que é que está por trás disso. Não é? Então, eu gosto muito de pensar que Saturno, e de ensinar que Saturno é o senhor do tempo, compreende o processo do tempo, não é? Existe um tempo para tudo. Então ensina-nos de maneira mais fácil ou mais difícil ou mais desafiante ou mais horrível ou menos horrível a compreendermos e a aceitarmos que um ciclo acabou, outro tem que começar, que às vezes ninguém nos vem ajudar a fazer as coisas por nós e que nós temos de agir de uma forma com visão e com planeamento e com alguma persistência, apesar de Saturno não ser o senhor da paciência, mas é o senhor da persistência, porque a persistência, ela compreende que é preciso muitas vezes repetir passos. Não é? É preciso repetir, é preciso ir lá outra vez, é preciso insistir, é preciso ir ver o que é que se passa, ok? Porque é que isto não está a resultar. Então o Saturno e a vertente que nós usamos para compreender, por exemplo, no mapa é uma proposta de evolução, a vertente é a astrologia psicológica, proposta de evolução, pela observação, independentemente do mapa, pela observação da tua vida, tu também consegues ver o desafio, o problema mais central que tu tens. No mapa, tu consegues entender a visão kármica, estudando e integrando o teu Saturno no signo e casa em que se encontra. É também muito importante perceberes o Saturno, agora que está em Carneiro, até daqui a 2 anos, onde é que tu tens Carneiro no teu mapa, em que casa, essa casa que representa um tema, e nós já vamos a ver aqui os signos e as casas, ela vai ser trabalhada, ela vai ser mexida. Isto é algo que eu trabalho muito na mentoria, porque eu acredito que é um trânsito muito estruturante, são trânsitos que duram muitas vezes 2 anos, 3 anos, não é? Numa casa, portanto vai dinamizar aquele tema, aquela casa, aquela área de vida. Então vemos também como é que se dinamiza o arquétipo, como é que ele está a dinamizar o arquétipo, propriamente o Saturno, independentemente de signos, como é que estás a viver isto na tua vida e como é que podes redefinir a tua visão deste desafio.
não é? Que é muito central, que é muito fundamental para o teu empoderamento e crescimento. Um trabalho de desenvolvimento pessoal tem que abordar sempre Saturno. Podemos não lhe chamar Saturno, mas vamos falar dos nossos fundamentos de vida, a nossa base, a nossa estrutura, a nossa parte financeira, digamos assim, a relação que nós temos com a matéria, a relação que nós temos com o trabalho, com a carreira e com os nossos objetivos. A forma como nós lidamos com a realidade da vida, com a passagem do tempo. Então, na perspectiva simbólica da mitologia, e que, pronto, se quiserem aprofundar, já vos mostrei aqui o livro, A Grande História dos Mitos Gregos, com uma sabedoria clássica explica os mistérios da humanidade, nós sabemos que o Saturno se tornou aquilo que o próprio pai era, Urano, não é? Devorar os filhos, até que um dos filhos, como ele também o fez, consegue libertar-se das garras do pai. Não é? A questão é que Saturno, ao contrário de Júpiter, apesar que Júpiter também fez das suas, Saturno repetiu o ciclo e o padrão limitador. Ok? Então, apesar de ter tido a grande força de libertar a mãe e de libertar o cosmos e de se libertar a ele de um pai que era absolutamente castrador e limitador. Ok? Saturno são os nossos medos transformados em o que é? O nosso medo vai se transformar numa recusa interior. Eu não faço isto, eu não vou fazer. Vou-vos dar um exemplo, e vou-vos dar exemplos agora aqui com o Saturno nos signos, por exemplo, onde é que nós podemos estar a recusar evolução, a recusar agir, a recusar fazer. Não é? Estes medos também se transformam, portanto, em bloqueios, em pedras. Então, aquilo que nós temos que resolver, ou aquilo que transmuta o nosso Saturno, é o nosso trabalho interior. As tomadas de consciência que nós temos, que às vezes temos e não as queremos assumir que tivemos, não é? Porque é difícil. Depois o livre-arbítrio, que é dizer assim, ok, eu tenho isto, por exemplo, no meu mapa, eu tenho isto na história da minha família, eu tenho esta limitação, ou o mundo está de uma certa forma, mas eu tenho o livre-arbítrio de agir de uma forma que me desvincula destes acontecimentos, de alguma forma, e que me torna uma pessoa inteira, uma pessoa única. Certo? Depois, a ação consciente, que é algo que nós temos sempre que trabalhar, não é fazer e acreditar, porque eu consigo, eu vou fazer. Não, é a ação consciente e usar o tempo de uma forma consciente. E quando eu disse que Saturno, para mim, é o senhor do tempo, é isto, é usar o tempo de forma consciente, compreendem? Usarmos os ciclos, usarmos a nossa idade, usarmos a nossa sabedoria, usarmos o que aprendemos no ano passado, usarmos o mês que estamos agora em abril para algo consciente. Isto é o que eu consigo e o que eu quero fazer em abril. Irmos um bocadinho além daquilo que conseguimos e tentamos fazer um pouco mais. Percebem? Para cada pessoa isto tem uma escala diferente, evidentemente. Certo? Mas cada pessoa sabe. Quais são as ações que tu evitas? Quais são as tomadas de consciência que tu guardas na gaveta? Ou que alguém te diz e tu ficas chateada, por exemplo. E ficas incomodado ou com medo, não é? Então é preciso olhar para isto, ok? Vamos avançar aqui. Temos aqui muita coisa ainda para ver, então autoconhecimento e consciência, a consciência é metade da cura, é uma oportunidade de reconhecimento e paz. Dê-me só aqui um minuto para ir buscar aqui a minha fera, já vos mostro. Vão tomando notas. Aqui temos este é o Júpiter, não é o Saturno, mas é o Júpiter. Já estava aqui a fazer das suas, porque não é só o Saturno que faz das suas. Não vamos agora, né? Então, até ele até já com a patinha já andou para a frente com o slide, vejam só. Então, é uma oportunidade de reconhecimento e paz, é a identificação do que tu precisas manifestar de forma mais positiva na tua vida, ou seja, eu tenho um desafio, uma limitação, uma fobia, uma tendência para ter medo de alguma coisa ou evitar alguma coisa, ou há uma área de vida que eu não consigo de maneira nenhuma, tipo, resolvo tudo, mas aquela coisa está sempre ali, tenho um casamento feliz, tenho uma boa família, tenho saúde, e depois o dinheiro é uma desgraça, por exemplo. Estou sempre com problemas de dinheiro. É preciso uma atitude diferente.
É preciso um acompanhamento, às vezes é um acompanhamento até de alguém que perceba de finanças. Vamos lá ver, não é? Não estou aqui a dizer que é só com a mentoria. Sim, a mentoria faz-se muita coisa. E a atitude, a energia, a maneira como nós trabalhamos a relação com as coisas, com os temas, é sem dúvida o mais importante. Nós podemos ter ajuda de um contabilista ou de alguém que percebe de finanças para resolver o nosso problema financeiro e ele fica resolvido e nós sentimos, ok, isto está resolvido, mas a nossa cabeça não está resolvida, não é? Vocês ganham lotaria e vocês acham que os vossos problemas acabaram? Os problemas com o dinheiro? Então pensem duas vezes, já falamos disto. Então é preciso ser trabalhado sempre tudo de dentro para fora, e quando eu digo que o Saturno é uma oportunidade de reconhecimento e paz, que muita gente não vê isto, porque vê como um abalo, vê como um desafio, vê como uma dificuldade, é que quando eu sei, quando eu tomo consciência de alguma coisa, é como quando eu aprendo a ler, ou quando eu aprendo, mas é uma consciência mesmo. Uma consciência é o apreender uma verdade sobre mim. Não é que alguém me disse. Sou eu que integrei aquilo. Eu pensei, realmente, tive uma tomada de consciência, tive um insight. Toda a gente já teve. Foram vocês que perceberam essa verdade. Consciência é percepção de uma verdade, sentir a verdade. A partir desse momento, se for bem feito o processo, existe uma desvinculação, não é, daquilo que pesa. Porque eu consigo ver, ok, isto se calhar até nem vem de mim. Isto vem de qualquer coisa lá atrás. Então isto é metade da cura, mas é só metade, ou 40% da cura, e é o primeiro sentimento, quando isto é bem feito, é de, ok, paz. Eu agora já sei. Nunca pode ser, porque então foi mal transmitido, um sentimento de, pois, isto não é fácil. Vocês pensem bem e no final eu vou-vos dar aqui uma mensagem sobre estas questões do desenvolvimento pessoal, está bem? Então vamos identificar o que eu preciso trabalhar quando olhamos para Saturno, mas de uma forma mais positiva. Como é que eu faço a manutenção disto? O que é que eu preciso cuidar? Então tu podes usar este autoconhecimento para trabalhares, por exemplo, este tema na tua terapia, no teu processo. Não é? Porquê que eu tenho medo de mudar de trabalho? Isto é a lógica da resposta, é porque hoje em dia é difícil arranjar trabalho, porque eu preciso de um salário, mas ninguém está a dizer que tu vais ficar sem salário, é só uma questão de tu queres mudar, tu estás infeliz, não é? Então vais colocar na terapia, por exemplo, ou na mentoria, um tema de porquê que eu tenho tanto medo de mudar de trabalho? E tu vais elevar a tua consciência a outro nível e vais perceber que aquele medo não tem a ver com as respostas imediatas. Aquele medo esconde qualquer coisa que precisa de ser trabalhado. Tá? Então tu podes entender o bloqueio que te impede de te empoderares, porque o bloqueio no fundo, o bloqueio vai-te mostrar quem tu és. Mas quem tu és de uma maneira que está mascarada com os medos, mascarada com as desculpas, mascarada com os problemas. Entendem? Então, muitas vezes, quando falamos de desbloquear ou de facilitar, nós temos sempre de olhar e termos a coragem de olhar para o problema. Quem não olha para o problema ou para os problemas não consegue evoluir. Nós não podemos ir direto para olhar para uma pessoa, e isso acontece-me, que é ver o potencial, eu vejo o potencial de praticamente todas as pessoas com quem eu falei até hoje, profissionalmente, e não só, eu consigo ver uma versão, eu vejo, como eu costumo dizer, eu vejo por cima daquilo que a pessoa me está a dizer. Eu vejo além do problema da pessoa, eu vejo o potencial, eu vejo a pessoa com aquilo resolvido. Não é? Porquê? Porque sei que aquele problema é uma máscara que a pessoa, infelizmente, teve de assumir. Entendem? Então, é preciso termos também, e Saturno e estes estudos ajudam-nos a termos compaixão pelo processo dos outros. Porquê? Porque eles também têm um Saturno. Então, muitas vezes, quando nós queremos, porque queremos ajudar o companheiro, ajudar o filho, nós temos que entender que nós só podemos acompanhar. Nós podemos acompanhar. Nós não podemos resolver pela pessoa. Até porque vocês provavelmente têm um Saturno, a pessoa tem outro, manifesta de outra maneira, tem noutra casa, tem, etc, etc, etc. Faz sentido?
Então, a consciência é metade da cura, mas precisa de continuidade e de persistência no trabalho interior. Não basta saber, escrever e seguir. Sem consciência e sem observação. É preciso também sentir, é preciso ter esta capacidade de continuar a olhar para isto, perceber que o Saturno, ele, no seu aspecto negativo, não vai desaparecer. A cada ciclo ele pode dizer assim, olha, está aqui, eu tenho medo disto, eu tenho medo disto, isto assusta-me, para por aí. Para que já fizeste isto? Para que estar a fazer? Para que estar a ir mais, ou fazer mais, ou estás, não é? Às vezes porque estamos cansados, precisamos de parar, mas pausar, como eu costumo dizer, mas não parar completamente. Entendem? É preciso olhar e perceber muitas vezes, quando nós vemos, epá, estava a correr tão bem e agora veio outra vez. O que veio outra vez foi a lembrança do bloqueio. Então vêm provas. E aí é verdade, o Saturno é um arquétipo de provas. Certo? Aqui então vão surgir várias alíneas e vamos ver aqui na parte da nossa, dos Saturnos por signo, que nós vamos identificar, sobretudo nós mulheres, que vamos identificar como muito difíceis para nós, portanto escolham depois aqui temas que falem muito convosco, que vocês sentem isto a mim mexe e identifico como uma questão minha. Independentemente de eu saber que tenho Saturno em Virgem, eu posso olhar para outro Saturno e dizer eu tenho alguma coisa aqui. E porquê que eu tenho aspectos de outros signos que não têm nada a ver com o meu mapa, de posicionamentos que não têm nada a ver com o meu mapa? Incorporação psíquica, que é o quê? Eu estou a pensar como a minha mãe pensava, ou como o meu pai, ou como a pessoa que faleceu antes de eu nascer e que ficou na aura da família, e etc, etc, etc. Isso é tudo uma coisa que tem que ser trabalhada de uma forma muito individual, porque é um trabalho muito detalhado. Mas isto é o que acontece muitas vezes. Ok? Então, caso já conheçam o vosso mapa, procuram nele este símbolozinho, por casa e por signo, e podem ter um insight mais profundo aqui sobre o vosso processo de vida. Então, dizendo aqui, não estão sozinhas, todas nós temos um Saturno, um karma, que estamos aqui a resgatar, a fazer alquimia com ele, ou seja, transformar em algo melhor. Alquimia é o quê? Junção de elementos para conseguir um elemento ainda mais valioso. E às vezes os elementos que nós usamos para conseguir um diamante não são elementos bem cheirosos, maravilhosos, bonitos. Percebem? Mas a alquimia é transformar com aquilo tudo o que nós temos, é usarmos o que nós temos, não é só aquilo que é fácil. Isto é fácil para mim, vou fazer. Não é? É usarmos aquilo que é difícil também para nos transformarmos e fazermos a nossa evolução. Então, por elemento, vamos aqui tentar perceber, e aqui isto não é uma aula de astrologia, portanto isto é uma aula de desenvolvimento pessoal, é olharem para vocês, não é? E perceberem em que elemento é que este Saturno se pode estar, digamos assim, a tornar mais desafiante para vocês. No fogo, ele vem como autoritarismo, e às vezes nós, mas eu não sou autoritária, mas, por exemplo, sou inflexível. Sou inflexível no sentido de quero impor as coisas aos outros. Não é? Às vezes não sou autoritária a gritar ou a ser agressiva, mas tenho um autoritarismo. Pode ser cobardia, pode ser violência, de várias formas. Pode ser agressividade, pode ser egocentrismo, ou seja, eu só falo eu. É autocentramento. Pode ser usar a força ou a presença física para intimidar, agredir ou até mesmo para agradar. Porque sentimos que não temos outra forma de que os outros gostem de nós. O Saturno em Terra, excesso de identificação com o trabalho. Eu estou tão identificada que se aquilo falhar, eu não consigo fazer, não sei fazer mais nada. Eu não consigo reformular aquilo que eu faço. Eu não consigo pôr em causa aquilo que eu faço, se as coisas estiverem a correr mal. Eu estou tão identificada que eu sou professora, ou eu sou escritora, ou eu sou influencer. Nós não somos nada dessas coisas, nós estamos a ser num determinado momento, mas então existe às vezes este excesso de identificação, não é? Depois, questões de dinheiro, problemas de dinheiro, claro, pode ser até avareza, como aqui está indicado, ou pode ser uma questão de
ter mesmo escassez de dinheiro, ou o dinheiro entra e eu não sei como é que ele vai, e não é dinheiro é que eu ganho e gasto imediatamente, ok? Dificuldades no trabalho, sentir-me escravizada no meu trabalho, ser uma pessoa altamente calculista que não consegue intuir e fluir pela vida, não é? E usar as minhas posses para agredir, ou seja, para me tornar uma autoridade sobre os outros, ou para mandar também nos outros, por exemplo, ou para agradar e atrair as pessoas. Muitas vezes, e nós já falamos numa origem dos bloqueios, eu pago para existir. Eu ajudo, sustento alguém da família para me sentir parte, para me sentir finalmente amada, para me sentir reconhecida. Isso não acontece. Não vai acontecer por aí. Porque o pressuposto está errado. Compreendem isto? Depois, Saturno em ar tem questões de identidade, apesar que o Saturno em fogo também as tem. Já vamos ver depois aqui nos signos. Quem é que eu sou? Se calhar sou ovelha negra. Mas a pessoa pode entrar aqui nesta coisa de eu sou diferente, eu sou ovelha negra, sou especial e separa-se dos outros. E se calhar ninguém acha nada que a pessoa é ovelha negra. Querer impor ideias ou aceitar ideias dos outros cegamente para agradar, para se anexar, ter um desapego em excesso, por exemplo, não consigo ter vinculação com ninguém, portanto estou desapegada, dissociação emocional, não me consigo conectar com aquilo que sinto, falta de empatia em relação aos outros, usar a inteligência, porque não é, o ar tem muito a ver com a mente, para agredir, para me superiorizar, para agradar. Então já viram que em todas as vertentes, não me aparecem aqui as janelas todas, vocês, em todas as vertentes existe aqui uma tendência para usar alguma destes aspectos para agredir, dominar ou para agradar e atrair e vincular as pessoas a nós, ok? O Saturno em água, emoções, problemas, não é? Questão emocional, excesso ou detrimento, normalmente excesso, relacionamentos amorosos, apego emocional, dependência, ciúme, vícios sexuais ou problemas de expressão sexual ou de expressão afetiva, questões de família que são fraturantes, usar as emoções e o sexo para dominar ou para agradar ou para até castigar, ou seja, eu não me relaciono emocionalmente nem sexualmente e restrinjo-me para me posicionar em relação a alguém, tá? Depois aqui nos signos, se quiserem identifiquem o vosso, por favor, está bem? Porque depois torna-se se calhar aborrecido estar a ler ponto por ponto. Agora, atualmente, estamos com o Saturno em Carneiro. E o Saturno em Carneiro está aqui exemplificado, que é um Saturno que é considerado em queda. Eu acho estas denominações, estas categorizações um bocadinho que são da astrologia tradicional, a meu ver, ultrapassadas, muito ultrapassadas e muito limitadoras. O que é um Saturno em queda? O Saturno, ele vai se expressar e ele vai trazer alguma coisa positiva. E aqui é um karma e usei a palavra karma porque é uma repetição, não é? De problemas ou de bloqueios ou de temas nestas questões. Agir, coragem ou cobardia, competição, marca, vontade e força pessoal. Portanto, nós agora vamos lidar muito com estes temas. Como é que conduzir, agora, 2026, 2027, porque é o trânsito atual do Saturno. Então, nós temos aqui questões de a nossa ação, que vai estar muito centrada no eu, certo? E isto pode ser uma escolha de vai para o bem ou para o mal. Temos de agir, se não gostamos de alguma coisa ou se estamos muito preocupados com algum tema do mundo, agir. Temos de ser corajosos e perceber onde é que estão as nossas cobardias pessoais. Temos de entender se estamos a entrar aqui em competição desnecessária, não é? E focarmos muito na nossa marca, na nossa vontade e na nossa força pessoal. O que é que eu quero? O que é que eu quero transmitir? Quem é que eu sou? Não é? E a marca pessoal, ainda aqui há pouco tempo estive a ouvir um podcast sobre inteligência artificial e posso-vos dizer quem era o podcast. Eu não sou grande fã, mas gostei daquele episódio e vou-vos dizer quem era a pessoa porque vou citar, não é o que ele disse. Portanto, chama-se Daniel Priestley.
Daniel Priestley, no Diary of a CEO, que é o nome do podcast. E uma das coisas que ele diz, o que é que não vai ser tão substituído pela inteligência artificial? O que é que eu posso fazer para que, ok, eu posso usar a inteligência artificial, mas isto não me vai, entre aspas, roubar o meu lugar no mundo? Aquilo que eu posso fazer, segundo este autor, é trabalhar a minha marca pessoal, a minha unicidade, a minha originalidade e a minha singularidade. E aquilo que é marca pessoal é aquilo que eu trago para o mundo. Ok? Aqui estou a dar mais atenção ao Saturno em Carneiro porque é onde estamos agora, está bem? É onde estamos agora temporalmente. Depois o Saturno em Touro tem a ver com apegos materiais, dependência material, ganância, medo de não ter dinheiro, medo de não ter coisas, mesmo tendo. Então é uma espécie de paranoia com o que se tem ou não tem. Ok? Em Gêmeos, nós vamos ver um karma de comunicação, pode ser em excesso ou déficit de comunicação, por vezes uma falta de escuta ou sensação de que eu não sou escutada, bloqueio nas ideias e na criatividade, ok? Depois, em Caranguejo, que se chama o seu exílio, está aqui um bloqueio de apego emocional, um karma familiar, uma infantilidade, um complexo de Peter Pan. Isto é geracional, não é? Nós conhecemos algumas pessoas que têm Saturno em Caranguejo, porque nasceram em 74, por exemplo, ou 75, não é? E conhecemos porque são geracionais, alguns são quase companheiros de geração, ou somos nós, não é? O que é o complexo de Peter Pan? É eu não quero crescer. Então eu arranjo, a pessoa não diz isto, muitas das vezes, muito do que está aqui, referido enquanto expressão do Saturno num signo, a pessoa não tem consciência disto. Por isso é que eu disse, vamos tentar perceber o que é que está por trás ou escondido sob a capa de um problema na nossa vida. Não é? Eu tenho um problema numa determinada questão. Muitas vezes o que está na origem vem aqui, pode ser identificado pelo Saturno, porque o Saturno representa o nosso bloqueio. E o nosso bloqueio é a nossa força. Lembrem-se disto, eu não vou explicar. Escrevam, o meu bloqueio é a minha força. Saturno em Leão está no seu exílio, karma de competição, de comparação, de autoridade, de ego, não é? Ou então de não se afirmar, tenho vergonha de mim próprio, comparo-me com os outros, tenho falta de confiança, sou super defensiva, teimosa, arrogante. Saturno em Virgem, conheço muito bem, porque é o meu, quem nasceu ali 79, 78, 79, 80, penso eu, 79 de certeza. É um karma de perfeccionismo ou de não estou para me dedicar muito, porque pode haver aqui a polarização destas questões. Não estou para estar está bom assim e acabou. Nervosismo, trabalho e crítica ou exigência muito grande. Não é? Karma de trabalho significa que tem questões em relação ao trabalho, sacrifício por um trabalho ou por um serviço que é desgastante e que não é produtivo e que não é rentável, ok? Obsessão ou descuido com o corpo, com a saúde, com as doenças, bem? Muito importante. Em balança, que diz que está exaltado, que é onde ele tem uma expressão grande, é um karma de perda, pode ser um karma, um bloqueio de perda de identidade, viver o que a sociedade quer, manter as aparências em detrimento da felicidade pessoal. Desculpa, faltam algumas letras aqui, porque o autocorretor manda-me assim, às vezes escrevo espiritual, ele tira-me o E, portanto fica, nem sempre consigo identificar, apesar de rever. Então, manter as aparências em detrimento da felicidade pessoal, vocês vão pensar assim, eu não tenho Saturno em balança, mas tenho ascendente em balança e identifico-me com... É normal, identificarem-se com algumas questões destas, mas o Saturno normalmente é mais forte e também é mais forte se eu trabalhar e se eu ultrapassar isto. E se eu usar isto a meu favor, e se eu passar a ser uma pessoa que, em vez de, por exemplo, aqui, viver o que a sociedade quer, começar a questionar, porquê que eu estou a viver isto? Porquê que eu estou nesta situação? Eu posso sair dela, posso sair de uma maneira elegante, não é? Eu não preciso de manter aparências, eu posso gostar de ter um certo, que olhem para mim de uma certa forma, socialmente, gosto de ser admirada socialmente, gosto de estar bem integrada, mas não preciso de sacrificar a minha felicidade pessoal. Percebem o trabalho do Saturno?
Pronto, aqui a Margarida está a dizer que também tem Saturno e Sol em Virgem. Muito bem. Pronto, o Sol ajuda-te a viveres isto se calhar de uma maneira, não sei se está em conjunção, mas é interessante, é um trabalho interessante, se calhar ajuda-te a ver isto de uma maneira, pode ampliar, porque o Sol está, se estiver conjunto pode estar tapado, não é? Um bocadinho. Eu não acredito muito que o Sol é que tapa Saturno, acho que é o contrário, mas pronto, é tudo uma questão de ver, porque às vezes o Sol, nós temos o Sol, por exemplo, conjunto a Saturno, e ele está a chegar, portanto está-se a aplicar, está antes de Saturno, ou está depois, portanto já se está a separar Saturno e portanto está mais livre, não é? Mas é o quê? Então, aproveitando aqui, fazendo aqui um bocadinho de mentoria, olhares para as questões de e isto agora é intuitivamente, porque eu não te conheço, mas acredito que haja uma tendência para sacrifício por um trabalho ou por um serviço. Às vezes o trabalho é dedicar a alguém, dedico-me a alguém. Pode não ser na profissão, mas é uma dedicação tão grande, é uma relação que me dá tanto trabalho, que é o meu trabalho, parece o meu trabalho a full time. E isto é desgastante, e isto é improdutivo, e isto não é rentável. Se for no trabalho, não vale, isto financeiramente não me compensa, e eu mesmo assim continuo ali a fazer porque tenho uma mentalidade de empregada, desculpem o termo, e ter uma mentalidade empregada não tem nada, não tem mal nenhum, mas nós chegamos a uma altura na vida que queremos mais, certo? Não é? Assim como não tem mal nenhum fazermos qualquer tipo de trabalho para ganharmos experiência, para ganharmos noção do mundo, para ganharmos dinheiro a uma determinada altura, não é? Ninguém está à espera só do trabalho ideal para trabalhar, certo? E quem tem, por exemplo, esta energia do Saturno em Virgem, muitas vezes já teve que trabalhar atrás de um balcão, ou já teve que fazer coisas, trabalhos desafiantes nesse sentido. Mas nós chegamos a uma altura em que, ok, eu agora já sei alguma série de coisas e, portanto, eu agora posso ir com a minha grande competência, porque o Saturno em Virgem tem uma grande competência para a dedicação ao trabalho e especialização, certo? Mas nós aqui estamos a tentar olhar para o problema primeiro e fazer um trabalho mais grandioso. Um trabalho que tem um propósito espiritual e que é extremamente produtivo, extremamente organizado e altamente rentável. Ok? Faz sentido? Margarida, depois podes-me dizer aqui se sim ou se não. Estávamos no Saturno em Balança. Pode haver aqui questões de comunicação adaptada, é o que eu escrevi assim para resumir um bocadinho o que quero explicar. E eu vou dizer o que os outros querem ouvir. E eu vou fazer uma coisa que até é muito importante e que se aprende quando se faz algum tipo de trabalho ou de formação em coaching, que é o rapport. Só que o Saturno em Balança pode levar isto ao extremo. Então a pessoa está a olhar para mim, está a falar assim, eu também ponho a mão na mesma posição e também falo no mesmo tom de voz. Portanto, às vezes é importante, mas num Saturno pode ser tão repetido, tão integrado que a pessoa perde a sua própria voz e perde o seu próprio lugar. Não é? Está a viver por osmose ao outro. Às vezes pouco genuína. Porquê? Porque uma pessoa que está preocupada só com agradar aos outros, com integrar-se, com identificar-se com o outro, ela está a mentir. Isto faz sentido? É isso, estou a estudar psicoterapia, a fazer algo mais conectado comigo, trabalho na área financeira com o tal, e é assim, Margarida, não tenho dúvidas de que és uma excelente pessoa naquilo que fazes, portanto, em qualquer coisa que tu vais fazer, tens que ser excelente, vais ser excelente, de certeza, tens que trabalhar essa excelência, ou seja, ir sempre melhorando, mas tens que te lembrar sempre de uma coisa que o Saturno em Virgem muitas vezes não faz, tens de pensar grande. Tens de pensar em rentabilidade, em produtividade e em autovalorização, tá? Então, Saturno em Escorpião, o karma de controle e medo da perda, medo da morte, ciúme, e eu evito afetos para não sofrer. É melhor não me conectar porque assim não sofro. Mas quem não sofre, ou quem evita, também não vive. Correto? Em Sagitário,
Então, aqui um karma de crença e fé, de convicções éticas, a pessoa fica um bocadinho, pode ficar na dúvida sobre o que é certo e o que é errado, ficar agarrada às suas próprias ideias, aos seus próprios conceitos, às suas próprias filosofias, ser demasiado filósofo, pouco prático, não é? E tornar-se um cético, o que para alguém que tem energia de Sagitário é totalmente contrário ao seu propósito de vida, porque o Saturno em Sagitário ele vem dizer-te para ultrapassares o tema do teu ceticismo pessoal, teres convicções espirituais, não é? Expandiste através da fé, e muitas vezes ele está exprimido de uma forma, como tudo isto aquilo que eu estou aqui a transmitir, é para vocês identificarem a contração, não é? Em Capricórnio, que está domiciliado, e está muito bem, está lindamente, é um karma de concretização e de dinheiro. São sentimentos de miséria ou de extrema ambição, impaciência. E muitas vezes a pessoa, imaginem, uma pessoa que não tem energia nenhuma de Capricórnio, ou nenhuma energia do signo, onde tem, e só tem Saturno lá. Entendem? Ela vem para ser uma pessoa fortíssima a nível de concretizações, fortíssima a nível de ambição, fortíssima a nível financeiro, fortíssima a nível de objetivos, é? E ela acaba por ficar ali na dificuldade em relação a tudo isso. Então precisa de quê? De consciência, como em tudo isto que eu estou a dizer, precisa de sustentabilidade, ou seja, um trabalho continuado. Está a fazer sentido? Também está Saturno domiciliado em Aquário, pode trazer aqui também questões de identidade, no sentido seguinte: eu sou diferente, eu sou excluído, eu sou um alien, eu não me identifico com nada, as pessoas não me compreendem, eu sou diferente, eu sou mais inteligente, e falta de empatia perante as necessidades dos outros. O outro está a sofrer e a pessoa está a olhar absolutamente neutra, indiferente, e sem compaixão. Tá? Então, toda a gente que tem energia de Aquário tem de alguma forma, por vezes, uma tendência para se achar, e eu vou fazer aqui uma à parte, que é, eu acho que toda a gente é especial, mas para se achar diferente, e eu sou tão diferente que nem vale a pena, porque tu não vais entender o que eu estou a dizer. E, quer dizer, não há nada que não se resolva com se explicares, se comunicares, se tornares a tua mensagem minimamente acessível, não é? Depois nós temos muitas vezes pessoas com energia de Aquário que querem transmitir uma mensagem e até são geniais e depois não se percebe nada do que eles estão do que é que eles estão a falar, aquilo que eles dizem não tem aplicação prática nenhuma, então isto torna-se um problema, evidentemente. A não ser que a pessoa possa viver de coisas completamente no ar e que não têm aplicação prática. É? Terminando aqui o Saturno nos signos, vamos ver o que nós tivemos agora. Não é? Tivemos 3 anos disto. Saturno em peixes, sentimentos de abandono, não me amam, não sou amado, tenho de agradar, abdicar, sacrificar para ser amado, fuga para vícios e escapes. Eu acho que foi muito esta questão de a tecnologia, o distanciamento entre as pessoas, algumas drogas sintéticas que foram agora muito, muito desenvolvidas, portanto, porque houve um trânsito, não é? Um trânsito atual, um trânsito que durou até há muito pouco tempo, até fevereiro deste ano, certo? Imersão em problemas mentais, ou seja, eu estou mergulhada, eu estou cheia de problemas mentais e não vou procurar ajuda, não é? Ilusões e fanatismos. Digam-me se não se vê isto ainda, resquícios disto, isto tem, porque o Saturno, quando ele passa, ele deixa uma marca, não é do género, já acabou e foi coisa, não, ele deixa uma marca, então cuidado com o nosso fanatismo, cuidado com a adesão a fanatismos. E o que é fanatismo? O que é fanatismo? A que é que vocês associam fanatismo? Porque às vezes nós associamos a coisas que achamos que nós nunca na vida iríamos cair. Mas o fanatismo pode ser político, pode ser religioso, pode ser em relação a uma filosofia de vida, não é? É uma adesão exagerada a uma ideia.
Então há pessoas que são fanáticas da astrologia, ou que são fanáticas do Reiki, ou que são fanáticas dos livros românticos, de romances de, como é que se diz, hum, histórias românticas e de narrativas, ou de filmes, ou de cinema, de um determinado estilo. E só vê aquilo, e só gosta daquilo. Então isto é fanatismo. Não é só na religião que se vê o fanatismo, compreendem? E outro tipo de fanatismo, a pessoa que está sempre o meu marido isto, o meu marido aquilo, o meu marido outro, percebem? Vocês não conhecem, às vezes nunca passaram esta fase ou não conhecem alguém que já passou? Não há uma conversa, uma frase que a pessoa vai falar de alguma coisa sobre si própria que não fale do nome de outra pessoa. Isto é um fanatismo. Ok? Andiamo. Nas casas é onde tu vais ser desafiado a ultrapassar prisões, campos de experiência nos quais precisas fluir e desenvolver mais. Vamos ver aqui quem é que sabe onde tem o seu Saturno. E duas coisas. Onde tens o teu Saturno, no mapa natal, que é aquilo que as pessoas que têm que se explicar que não muda, mas muda porque ele transforma-se, não é? Ele transforma-se em algo ao longo dos tempos diferente. E a outra coisa é, onde é que está o Saturno a passar agora? Quem é que me diz aqui? Quem é que quer aqui uma mentoria express? Vamos aqui ver. Saturno a 7. Saturno a 7. Nádia, então, vamos por partes. Saturno a 7, Saturno a 6. Pronto. Então, é onde vocês têm, deduzo que sabem, não é? Claro, e por isso é que se identificaram, onde vocês têm Carneiro, o signo de Carneiro. Pronto. Então, na casa 7, e eu vou falar com propriedade, porquê? Propriedade e humildade ao mesmo tempo. Porque perdi a conta das clientes que começam mentoria quando têm o Saturno na casa 7, ou a sair quase da casa 7, ou a entrar na casa 7. Então, há um desafio relativamente à área dos relacionamentos amorosos. Depende, caso para caso. Uma pessoa que não tem, raramente me aparecem pessoas que não têm relacionamento e que estão com o Saturno na 7. Normalmente quem vai ter este trânsito já tem uma relação. Se é uma relação frágil, podemos dizer, uma relação que existe há pouco tempo, mas às vezes uma relação que existe há muito tempo também pode ser frágil, não é? Quem é que aqui tem essa consciência? Que não é por estarmos casados, que vivemos na mesma casa, porque temos filhos, porque temos património, que a relação é forte. Correto? Então, o que vai acontecer é que o Saturno, quando passa numa casa 7, ainda por cima está em Carneiro, portanto, ele vai dizer assim: ok, eu tenho esta relação, mas esta relação está-me a oprimir as vontades, de alguma maneira, e é um processo que a pessoa vai desenvolver ao longo de 2 anos, não é um processo assim logo evidente, e eu estou mais é para pensar em mim. O que é que eu quero? E fazer, muitas vezes também pode ser, eu preciso ser independente, mais independente, eu não posso estar sempre a contar com a opinião, o apoio, o suporte, portanto, de estar agregada sempre ao marido. E estou a colocar nele a resolução de muitos dos meus problemas. Portanto, o meu trabalho com o Saturno na casa 7 é ser eu própria e descobrir ou redefinir ou redescobrir o que é um relacionamento para mim. O que é que está dentro do meu relacionamento? Começou a entrar no meu relacionamento tudo e mais alguma coisa que não é da relação a 2. Como é que está a relação a 2? A casa 7 não é eu e a família, eu e não sei quem, é eu e o outro. E está no paradoxo com a casa 1. Então, se eu tenho o Saturno na casa 1, ele vai só, na casa 7, ele vai só pôr a casa 1. Portanto, ele vai me dizer assim, dentro do que é a área dos relacionamentos, que é importante para mim, e eu quero uma relação que é para a vida, porque o Saturno quer algo que perdure, e eu vou analisar se isto respeita a minha identidade, se respeita quem eu sou, se respeita o meu eu.
não é? Então eu posso redefinir a relação, posso terminar a relação, posso fortalecer a relação. E vai depender muito de quê? De como é que ela já era antes. Certo? Depois, casa 6, foi aqui o que. No trânsito. Isto é, vocês estavam-me a dizer, eu estava a perguntar o trânsito. Nádia, trânsito ou Natal? Então isto é um Natal. tema para a vida. Natal. É um tema Pois. para a vida, mas eu penso que vos perguntei o trânsito. Pois. Então, Natal pronto, o que eu disse, mas é para a tua vida, portanto é E um agora tema. tenho que me focar no Agora, não, carneiro, não, onde é que está? Onde é que tens carneiro? na 12. Então é onde está o Saturno a passar, ok? Já vamos falar Ok, disso então. está bem. O Saturno na 6 eu também o tenho, Margarida, se estás a falar do mapa natal, certo? Ok, pronto. Ah, e tem muito a ver com estas questões. Ou seja, o Saturno em Virgem também. Então isto ainda é uma coincidência grande. Temos as duas. É isso? Pois olha, teríamos muito para falar. Porque é um desafio de trabalho, de descobrir o propósito através de um trabalho que tem uma componente de serviço muito grande e é preciso muito cuidado para não cair na escravidão e para não cair quase na pobreza, porque o meu trabalho precisa de mim e porque não sei o quê, porque tenho que me dedicar a isto e porque etc, etc. Tá, e serviço sem escravidão, exatamente. Pronto, então vamos por partes. Estávamos a falar então de Saturno natal. Saturno em trânsito é na casa 1, é isso? Margarida, casa 1. E tu casa 12. Pronto. Na casa 1 é também um clássico de trabalho, quando a pessoa se quer dedicar muito a algum trabalho pessoal. Portanto, estás a ter um desafio, que vai ser um desafio, penso eu, depende do tamanho da tua casa 1, depende, etc. Um, mas passou ou vai passar no ascendente, certo? Tens ascendente carneiro ou é ascendente peixe? Ok, então ele já tiveste o embate do ascendente, de ele estar para passar a conjunto no ascendente. Pronto. Que é uma abalo do eu, do meu eu, da minha pessoa, não é? Porque o ascendente sou eu. Eu. Em relação comigo. E agora, com o Saturno em Carneiro, não é? Vai ser a marca pessoal. Como é que eu trabalho, que é interessante para quem tem o Saturno a 6, é a minha marca pessoal. Como é que eu quero ser vista, como é que eu quero transmitir a minha mensagem, quem é que eu quero ser. E seres muito coerente entre imagem profissional, imagem pessoal, muito autêntica. Porque se é um Saturno em Carneiro, porque ele está em trânsito em Carneiro, é autenticidade ao máximo. Tá? É um trabalho muito giro. Depois, a Nádia estava-me aqui a dizer, casa 12, não sei se consigo responder a tudo. Sim, muito grata eu por partilharem. Na casa 12, começou há muito tempo esse trânsito ou é recente? Eh, Pois, como é que eu sei, como é que eu posso responder? Não sei. Deixa eu ver aqui. Depende de como é que está Pois, como é que é o teu mapa. Bom, eu vou-te eu acho que já. explicar porque o Pois. meu ainda está, na 12. E está na 12 há 2 anos, é uma maravilha, e vai estar mais 2, tá? Porque a minha casa 12 é grande, tá? E porque eu tenho ascendente carneiro. Então, agora melhorou, mas melhorou e eu acho que foi uma fase, é um encontro muito grande com Deus, é um encontro muito grande com o divino e com a espiritualidade, e é um encontro com a nossa solidão e com a certeza absoluta de uma coisa: estamos e temos que nos imaginar e ver e conseguir estar sozinhas. E isso pode querer dizer independência, isso pode querer dizer autonomia, isso pode querer dizer que eu vou trabalhar quem eu sou, sem estar sempre à espera de companhia dos outros, ou de parcerias, ou de sociedades, ou disto ou daquilo.
não é? E tenho que trabalhar a minha espiritualidade de uma maneira profunda, perceber onde é que estão os meus vícios, não é? Onde é que eu vou buscar escapes, onde é que eu me escondo, e algumas dificuldades de interação social, porque a casa 12 dá um sentimento de não me apetece sair, prefiro ficar em casa, quero estar sossegada, e para quem é mais ativo, é um trânsito desafiante, que é o meu caso, que é, o que é que eu posso fazer para nada? Nada. E a pessoa fica em desespero, porque isso teve em peixes primeiro, depreendo. Um, e, portanto, agora em Carneiro há mais ação, há um avançar, não é? Mas ainda há muito esta coisa do guerreiro espiritual, porque é de casa 12. Então eu tenho que trabalhar brutalmente a minha espiritualidade. Não há um dia que eu possa passar sem uma oração, sem uma limpeza energética, ou, não é? Isto pode ser uma destas coisas, sem mantras, sem fazer banhos quânticos, sem fazer uma ida à natureza, alguma das coisas que seja possível para ti. Sem fazer meditação, sem me conectar comigo, sem influências externas. Não posso passar um dia sem o meu trabalho interior. E levar isto para o resto da minha vida, ok? Vamos avançando? Então, depois aqui vemos que cada casa tem uma área e há dificuldades que podem vir ao de cima com os Saturnos posicionados numa casa, por exemplo, uma casa 5, a pessoa tem dificuldades em usufruir, tem dificuldades ou tem muita carga ou aceita muita carga, responsabilidade com os pais, não é? Com os filhos, com outros descendentes. Depois restringe-se no lazer e questões de sexualidade. Estão a ver? Há o tema da casa e depois o Saturno ele vem trazer desafios nesses temas. Não quer dizer que a pessoa tenha todos estes temas, todos estes problemas, digamos assim, e até há quem já tenha as coisas muito resolvidas, mas há sempre um destes que é mais evidente. Está bem? Pode ver aqui, por exemplo, a Margarida que estava a falar do Saturno natal na casa 6, questões de trabalho, organização de tempo e cotidiano, questões de saúde no sentido não é problema, porque a pessoa tem Saturno na 6 vai ter problemas de saúde. Calma, não. A pessoa pode estar obcecada muitas vezes com isso. Entrar em obsessão com isso, tá? Depois, continuando, casa 7 são desafios de parceria, de relacionamento, o outro e o eu, igualdade na relação, que é um ponto muito importante da casa 7. A casa 7 fala-nos do relacionamento em igualdade, um relacionamento em que eu e outra pessoa construímos algo que se calhar sozinhos não construiríamos, mas não quer dizer que eu não consiga fazer coisas sem o outro. E não quer dizer que o outro está no pedestal e eu pequenina, ou ao contrário. E muitas vezes quando há Saturno na 7, ou quando há um trânsito de Saturno na 7, há este desvio, não é? Na percepção do que é um relacionamento. Então a pessoa está subjugada e nem se apercebe, ou subjuga o outro, ou não conseguem fazer nada um sem o outro, não há autonomia. E quando não há autonomia, de parte a parte, não pode haver igualdade. Ok? Temos muito para falar aqui, portanto, quem agora está, por exemplo, olha, aqui esta questão da casa 12, não é? Questões de missão social, de busca de sentido profundo na espiritualidade, muito conectado com as crises e com os males da humanidade, etc. Pronto, tudo isto pode ajudar. Lembrando esta citação que eu já usei numa aula anterior, que foi na aula sobre a ativação de arquétipos, quando estamos aprisionadas, e aqui estamos a referir-nos aqui à energia, eu quero que isto vos leve a essa reflexão, a energia de Saturno, alguma coisa que vocês identificaram aqui, que está de facto em aprisionamento, e é uma coisa que vos pode causar angústia, no sentido que eu nem percebo muito bem, não é? Eu percebo que há coisas na minha vida que não estão a andar, ou que não estão a avançar, ou que há aqui um sofrimento qualquer, ou que há uma dor qualquer persistente, mas eu não sei o que é que está a aprisionar. O que é que me está a aprisionar nisso? O que é que me está a prender nisso? O que é que me está a impedir de ver soluções? E então é o que acontece. Quando nós estamos assim, quando estamos aprisionadas, não vivemos uma vida, não é? Vivemos o quê? Um padrão. E vocês sabem o que é um padrão, não é? É uma repetição. Um padrão não é algo criador. Tá?
Então o poder de Saturno é o nosso chão comum, a terra que estrutura, o pilar que todas precisamos criar de forma autónoma e inteligente, autónoma é com acento circunflexo, para que a vida seja construção e maturidade. Saturno confere se a tua idade cronológica, eu tenho 46 anos, mas comportas-te como 46 anos no sentido, não é no sentido limitador, é no sentido possibilitador. Não é? Responsabilizante. É também o desafio espiritual que nos faz evoluir, por vezes com a dor de sair de uma zona de segurança, que não é, na verdade, segura, mas sim padronizada para nos manter iguais aos antepassados, aos que vieram antes, através de lealdades inconscientes. Na minha família toda a gente tinha este problema de falências e de relacionamento e disto e daquilo, e portanto é normal eu também ter. Vamos sair disto, não é? Saturno lida com os imprevistos, porque falando de estrutura, se eu trabalhar o meu Saturno imprevistos, mas eu lido com os imprevistos usando o que eu aprendi antes, usando os erros anteriores. Eu já tenho uma base, eu já aprendi a andar de bicicleta, já não consigo não desaprender, não é? Então usar os erros anteriores e até os dos outros para fazer diferente e melhor, recuperar e reestruturar. Saturno não é aquele arquétipo que diz eu vou começar do novo, eu vou começar com uma página em branco, eu vou esquecer tudo o que está para trás. Não, o Saturno vai reconstruir, vai entrar num ciclo novo a partir da realidade daquilo que já é, daquilo que já aprendemos, daquilo que já fizemos na nossa vida, daquilo que já fomos, seja bom ou seja mau. Faz sentido? Aqui temos, vocês podem consultar nas aulas sobre os arquétipos eternos, então algumas palavras de Saturno: responsabilidade, construção, consequência, obrigação de ver, esplendor da matéria, dinheiro, empreendimentos, consistência, persistência, karma. Porquê? Porque é causa e efeito. Se eu fizer isto, obviamente, se eu andar a negligenciar uma determinada área da minha vida, eu sei que não posso ficar completamente surpreendida se depois aquilo correr mal, certo? Porque o Saturno é kármico, porque é da realidade, refinamento e uma sabedoria intemporal. Ok? Mas aqui já falamos noutras aulas, portanto vamos avançar e vamos para a nossa mensagem final, ok? Que eu tinha aqui anotado. Lembrando aqui os contactos para quem desejar, ok? Eu tinha tomado aqui umas notas importantes, sobretudo para quem está a fazer trabalho de desenvolvimento pessoal, lembrando que quando nós fazemos um trabalho de desenvolvimento pessoal, nós temos que ter muito cuidado com quem nos acompanha, com aquilo que vamos escolher fazer e a forma como nós vamos lidar com os nossos temas, porque um trabalho de desenvolvimento pessoal que seja eficaz e que é um trabalho que conduz a mudança e a transformação. Acho que toda a gente concorda. E toda a gente que faz trabalho de desenvolvimento pessoal, ou então porque não tem nada para fazer, vai só por curiosidade, ou por moda, mas a maior parte de nós vai porque tem uma vontade de mudança e de transformação, não é? E a sustentabilidade desta mudança é um trabalho que se dirige ao problema principal. Então, nós podemos falar de potencial, de propósito, de talentos, e falamos disso, obviamente, de todo o lado que é extremamente positivo que todos nós temos. E se eu não acreditasse nisso, não fazia este trabalho. Como vos disse, eu muitas vezes olho para a pessoa e já vejo além daquilo que ela me está a dizer, eu já a vejo no seu melhor, digamos assim. O que é o seu melhor? É a pessoa que está realizada. Não é uma pessoa que está 24 horas por dia alegre, feliz, etc. É uma pessoa que está realizada, é uma pessoa que está a viver com propósito, é uma pessoa que reconhece mais as oportunidades, é uma pessoa que vê mais o lado luminoso, certo? E eu vejo tudo isso. Mas mentalizem-se de uma coisa: quando nós vamos trabalhar interiormente, nós vamos dirigir-nos a um problema. Nós temos que nos dirigir ao problema. E o que acontece muitas vezes é que nós vemos que das duas uma, ou no desenvolvimento pessoal e no desenvolvimento espiritual e na astrologia nós vemos o seguinte: ou aquelas pessoas que só falam de potencial e propósito e é tudo vamos fazer e vamos conseguir e vamos etc.
ok? E estão no direito delas, ou então aquelas pessoas que têm uma comunicação e uma abordagem terapêutica, porque isto tudo é terapia, isto é terapêutico, porque isto conduz a pessoa, ou pretende conduzir a pessoa a um caminho de cura interior, e usam um discurso extremamente debilitante. O que é um discurso debilitante? É dizer, pois, o Saturno, e agora isto, e agora aquilo, portanto, falar do problema, não é? Sem dizer que o problema é uma forma de nós crescermos através dele. Ok? Então, se Saturno obriga-nos a sentir um conflito que está no inconsciente, e por isso é que ele é difícil de identificar, está no karma, está nas resistências da pessoa, nos medos da pessoa, mas também está na força espiritual. Então, Saturno olha para o patamar seguinte. Enquanto vai puxando a pessoa para as tarefas e para os desafios necessários. Portanto, ele não está só a olhar para o patamar seguinte sem fazer nada. Compreendem isto? Eu até tinha isto anotado para não me esquecer de vos dizer. Portanto, tenham cuidado com a forma como vocês vão fazendo o vosso desenvolvimento pessoal. Não é? Então, a maioria das pessoas que vêm para uma mentoria, por exemplo, ela está a viver aquilo que se chama, aquilo que eu já falei aqui, a inversão psíquica. Ok? Inversão psíquica, que é estar a viver os problemas dos outros, está a viver os problemas dos antepassados, está a viver algo externo e está a absorver aquilo tudo, não é? Que não lhe pertence, que não lhe pertence. Mas eu estou a dizer, assim, é a maioria das pessoas. A maioria das pessoas. Não é a sua verdadeira essência e que a pessoa se habituou a assumir aquilo como seu, não é? Porque é assim que eu me ligo à minha família, é assim que eu me ligo ao meu marido, é assim que eu me ligo ao meu trabalho. E não é verdade, porque isso vai criar problemas, isso vai criar problemas na engrenagem toda. Então, quanto mais eu sou eu própria, mais eu me consigo conectar com os outros de uma maneira saudável, ok? E a maior parte das pessoas tem isto. E isso, o que é que acontece? A pessoa não consegue desenvolver-se realmente ou ser o ser humano que veio ser aqui, ou seja, libertar-se e avançar pela vida. Então, por isso é que eu falo de Saturno, nesta altura do campeonato. E por isso é que este trânsito de Saturno em Carneiro nos vai trazer esta coragem para nós trabalharmos estes temas. O que é que me está a impedir de ser quem eu sou? Porque o Saturno em Carneiro é muito o eu, ok? Espero que vocês tenham esta consciência, espero que vocês entendam, não tenham medo do problema e de identificarem realmente um problema. Mas não é identificar para ficarem ali não sei quantos anos a fazer terapia ou a fazer sempre no mesmo tema. Como vocês sabem, eu tenho clientes, a maior parte delas são clientes que renovam e que ficam. Não é? Que consideram que a mentoria faz parte da minha vida e ajuda, mas não é porque ficam sempre no mesmo tema. É exatamente o oposto. Então, muito cuidado. Onde é que vocês andam a bater no ceguinho há muitos anos, não é? Porque, muitas vezes, o tempo não está a ser bem aproveitado. E vocês não estão a identificar o problema verdadeiro. Vocês estão a andar às voltas, percebe? Vocês estão às voltas. Ok? Então, força nisso. Espero que isto tenha trazido aqui alguns insights, está bem? Até breve. Muito Revejam a aula no obrigada. YouTube. Obrigada. Obrigada pelas partilhas também que ajudaram aqui a termos mais insights. E até à próxima. Boa Páscoa. Um beijinho. Beijinhos. Obrigada, Joana.